Evolução das plantas. Plantas vasculares sem sementes, traqueófitas, pteridófitas. A gente já viu essa figura, né, quando eu estava falando de briófitas, e disse que a transição das briófitas para as pteridófitas incluía é, o início do tecido vascular verdadeiro, xilema e floema. E um dos motivos pelo qual foi possível, talvez o principal motivo pelo qual foi possível a origem do xilema, é a origem da lignina. A gente já comentou sobre isso na aula passada. Aqui mais algumas referências. Essa aqui é um fóssil de uma planta com esporângios, né? Então, de uma das primeiras plantas vasculares, e a gente vê datado isso com 428 milhões de anos. Se a gente comparar com os 3,8 bilhões de anos da origem da vida, 428 milhões é pouco tempo. Não tem tanto tempo assim que as plantas conquistaram o ambiente terrestre. Afinal, precisou 1 bilhão de anos para acumular o oxigênio na atmosfera. Mas, por outro lado, 428 milhões de anos é muito tempo se a gente comparar com a existência humana na Terra. Então, tem planta vascular há muito tempo aqui no nosso planeta. Aqui um exemplo de uma dessas plantas vasculares, né, são pteridófitas. Essas são plantas que não produzem sementes, elas produzem esporos também. E aqui um exemplo desses esporos. Isso aqui é da cavalinha. A maioria dessas referências que vocês vão ver aqui nesse trecho de livro é do livro do Raven, Biologia Vegetal. Esses esporos aqui estão úmidos e vocês veem que eles são enrolados por uma espécie de uma fita, um cordão. E quando está úmido, esse cordão fica assim. O esporo maduro, quando seca, essa fita estica e ajuda a soltar o esporo para que ele possa germinar. Lembrem que o esporo seria o equivalente à semente. Então, a germinação dela depende disso aqui. E uma das características que é comentada nessa transição das pteridófitas foi o desenvolvimento de tegumentos melhores, mais resistentes, o que permitiu aumentar a durabilidade dos esporos e com isso facilitou a dispersão pelo vento. Sendo dispersos pelo vento em grande quantidade, as plantas podem atingir lugares mais distantes, né? Podem ocupar outros espaços com mais facilidade. Um aspecto importante aqui das pteridófitas, talvez o mais relevante de todos, é que a lignina permitiu a formação de xilema. Nas pteridófitas mais inferiores, essas células alongadas, olha só, parecida com aquela que a gente viu lá na briófita, são muito parecidas com as das briófitas, com a diferença que tem um depósito forte de lignina na forma de parede secundária das células. Né? Então, e a outra coisa é que quando essas células estão maduras, elas são mortas e perdem todo o conteúdo celular. Com isso fica mais fácil passar. Percebam também que essas células são fechadas nas extremidades. Então, como é que passa água? Ora, passa água porque essas células não ficam sozinhas, elas ficam na forma de feixes. Então, cada célula dessa vai ter 2 milímetros, pode ter até mais, de comprimento. E junto delas ficam várias. Aqui eu tenho 3 tipos de células diferentes, de 3 espécies diferentes. Mas em um feixe, a gente teria várias células juntas e a água passa por essas estruturas aqui, essas aberturas na parede, denominadas de pontuações, que nada mais são do que aberturas na parede. Então, uma célula ligando a outra, né, faz a conexão do corpo inteiro da planta. Com isso, é possível ligar o corpo inteiro da planta. Então, em pteridófitas,
a gente vai ver esse tipo de célula morta com depósito de lignina. Esse outro tipo a gente vai ver em vegetais mais avançados. Então, vejam a diferença, né? No caso da briófita, a gente tem essa região central, onde tem o xilema e floema, desculpe, onde tem o tecido condutor, que nesse caso se chama adroma e leptoma, né? E as células são hidroides e leptoides. E nas plantas, daí para frente, vai ser algo mais ou menos parecido, ou seja, uma região central com tecido condutor e uma região com parênquima, com células de reserva em volta. Isso continua nas plantas depois, em vários designs, como a gente vai observar em anatomia. Né? E a diferença grande é que essas células de transporte de água, que nesse caso têm paredes mais finas e delicadas, vão ser substituídas por células muito mais resistentes e mortas. Falando de estrutura de pteridófitas, uma coisa diferente que ocorre com relação à briófita é que agora nas pteridófitas eu tenho o, uma estrutura desculpe, estrutura 2Ns, o esporófito, e pelo menos em algumas espécies, né, não sou especialista em pteridófitas, mas pelo menos em algumas espécies, fica preso ao gametófito. Então, eu vou mostrar isso mais tarde. Fazendo uns cortes aqui para olhar, então a gente percebe no interior, bem no centro dessa estrutura, né? Imagine aqui uma estrutura mais ou menos arredondada, a raiz é quase sempre cilíndrica, né? Uma estrutura arredondada, e no centro dela a gente enxerga umas células maiores. Olha, isso aqui foi colorizado. Não é assim, tá? A gente tem que pintar para ver desse jeito. Então a gente vê umas células maiores lignificadas no centro, muito parecido com o que a gente viu em briófita, só que nesse caso elas são células mortas e com depósito de lignina, parede muito grossa. E isso serve então para transportar água. A água é absorvida aqui pelas raízes e vai ser transportada pelo caule até as folhas. Então, a gente vê aqui os feixes vasculares. Nesse caso aqui, então, vocês podem observar, lembra que eu falei que aquela célula não fica sozinha? Olha o tanto, cada bolinha dessas é uma célula daquela. A gente está vendo um corte disso. Então, a gente pode imaginar aqui ó, várias dezenas de células todas juntas e a água passando de uma pontuação de uma célula para a pontuação de outra, até chegar nos filóides, né, nas folhas, e, enfim, para fazer a transpiração e a fotossíntese. Né? E aí, no caso, isso aqui é um musgo, então lá na folha a gente vai ter o estômago que vai controlar essa perda de água. Ainda com relação aos feixes vasculares, é interessante comentar, a gente vai falar disso melhor lá quando a gente, na anatomia, quando falar dos órgãos, mas aqui é legal para a gente entender como é que esses feixes vasculares se arranjam no interior da planta. Nas plantas mais simples, mais antigas, a gente tem uma estrutura que é chamada de protostelo, que parece que deu origem às outras. No protostelo, a gente tem, ainda não existem folhas complexas, é o início da formação das folhas, né? O início da invenção das folhas, se vocês preferem falar assim. E a conexão desses pequenos segmentos, né, eles se unem a um bloco central, que é o protostelo. Então, é uma estrutura maciça de xilema, às vezes xilema misturado com floema, às vezes xilema por dentro, floema por fora. E essas derivações aqui para fazer, enfim, que é o início da formação das folhas. Aí, derivado do protostelo, a gente tem o sifonostelo, que é mais ou menos comum em pteridófitas. Aí a gente pode, basicamente, tem os dois tipos, né? O sifonostelo
se caracteriza por uma camada de células de xilema, formando um anel em volta de uma região interna chamada medula. Medula é uma região de parênquima, a gente vai discutir isso quando falar de anatomia. E aí tem a saída para as folhas, né, as diversas saídas para as folhas. Aqui, ó, a gente tem um sifonostelo também, mas com lacunas foliares. Ele é mais desenvolvido aqui. Por quê? Porque nesse caso, vocês percebam que um feixe vascular que está subindo aqui, ó, vai totalmente derivado para a folha, o que é diferente daqui, ó, né? É, vamos dizer assim, eu não tenho um feixe exclusivo que vai para a folha. Então, a água que é retirada aqui, ela é compartilhada, vamos falar assim. Já aqui no sifonostelo com lacuna foliar, a gente tem feixes exclusivos que entram na folha, o que permite um melhor direcionamento de água para a folha. O mais desenvolvido, que é característico das espermatófitas, gimnospermas e angiospermas, é o eustelo, em que a gente tem esses vários feixes e eventualmente um desses feixes sai para formar uma folha. Nós vamos também, de novo, comentar mais sobre isso em anatomia. No caso, então, protostelo é muito raro hoje. Parece que só tem uma família de plantas, um grupo de plantas que ainda tem protostelo. Apesar que é relativamente comum em raízes. Por que raízes? Raiz não tem folha, não tem gema. Tá? Funciona bem em raiz. Mas nas plantas, a partir das pteridófitas, então pteridófitas tem muito sifonostelo, e nas gimnospermas e angiospermas ocorre o eustelo. Tá? Tudo isso no caule. E de forma geral, raiz de planta tem algo semelhante a um protostelo. Então, essas transições aqui, no caso, aqui um protostelo e aqui um sifonostelo, também do livro do Raven, não esqueci de anotar aqui. Eu tenho aqui um ancestral de uma folha, né? E aqui uma folha verdadeira, né? Aqui seria um microfilo e esse aqui seria um megafilo. Característica do microfilo, não que é pequeno, não é por causa disso, mas tem só um único feixe vascular que acompanha. E já no megafilo posso ter vários, inclusive formando padrões diferentes de feixes vasculares. Acredita-se que a formação disso tem a ver com a ramificação, né? A licopodiela aqui é um licopódio, né? Tem esse tipo de estrutura, né? Essas ramificações, né? E no caso, isso aqui tem uma característica, né, de ter esses microfilos, dá para a gente ver aqui, e está relacionado aí com aquele protostelo que a gente viu antes. Já o megafilo, acredita-se que tenha surgido a partir de uma composição, né? Tipo assim, como se uma ramificação produzisse várias folhas e elas acabassem se juntando e depois formando aquele aspecto achatado de folhas modernas, né? Então, isso deu origem às folhas modernas, que a gente poderia chamar de megafilo. No caso do ciclo de vida das pteridófitas, o esporófito é dominante, tá? Ou seja, o 2N. Então, nas plantas, a partir das pteridófitas, a gente vai ver que a fase dominante é o esporófito, é a estrutura 2N. No caso, isso aqui, a samambaia propriamente dita, é uma estrutura 2N. Tem megafilos, né, que a gente tem as folhas jovens, são chamadas de báculos e tal. Bom, nesse caso, né, nesse esporófito aqui, a gente vê o esporófito é aquele que produz esporos. Então, quando ele está maduro,
debaixo da folha dele a gente vai ver umas estruturas que podem ser os esporos ou então estruturas mais complexas que incluem esporos. E quando esses esporos estão maduros, eles são liberados, né, são soltos. Esses esporos, então, eles vão ser transportados, né, sofrem uma meiose, são transportados, dispersão pelo vento, germinam e ao germinar vai produzir aquela estrutura haploide, que é o gametófito, que é relativamente pequeno perto do esporófito. Esse gametófito, isso também é um pouco variável, mas nesse caso tem os dois sexos. Então tem os anterídeos, que são as estruturas que vão formar os gametas masculinos, e o arquegônio, que é a estrutura receptora, onde é formado a oosfera, né, que é a célula ovo gameta feminino. Na mesma estrutura, né? Na mesma estrutura. Aí esses, de novo, muito parecido com o briófita, esses anterozoides vão ser transportados para a oosfera, pelo vento, possivelmente, talvez pela água, né? Ocorre a fecundação, isso vai produzir o zigoto, que é 2N. Esse embrião agora vai se desenvolver dentro do gametófito, vai crescer ali. Esse gametófito vai servir para essa nutrição inicial, como suporte, e com o tempo, então, o gametófito vai degenerar e o esporófito vai se desenvolver e produzir uma planta adulta que vai recomeçar o ciclo, produzindo novos esporos. Tá? Então, vejam que, de certa forma, isso é parecido com o que a gente viu lá nas briófitas. O que muda? Bom, muda que a fase dominante é 2N. E aqui a gente tem mais dispersão pelo vento. Acho que essas são as verdadeiras diferenças do que a gente viu no ciclo de vida da briófita para a pteridófita. Tá? Fora isso, também lá no caso de musgo e de marcante, a gente via que uma fase de vida ocorre em cima da outra fase. Isso a gente vai ver que também vai ser preservado nas nos próximos grupos de plantas, gimnospermas e angiospermas.